Uma boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, o governo que está para entrar nem assumiu e já está se blindando mediante as falas de seu patrono, que é o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, onde o modelo estatizante, o qual eles tanto almejam, eles já estão alegando que se trata de fake news, né? Porque afinal, como bem eu disse recentemente numa publicação, que fake news, Constituição e democracia deixaram de ter um significado ideal para apenas atender à seletividade do que interessa um determinado lado ideológico, e quando interessa eles falam que o adversário é discurso de ódio e causa divisão no país e nas famílias. Mas, no entanto, chega a ser engraçado aquele ministro lá da Fazenda do Michel Temer, o ex-tucano Henrique Meirelles, né, funcionário do Bank World, uma das figuras tão conceituadas no mercado financeiro, conforme ele assim diz, né, aquele que colocou 400% ao ano dos juros do cartão de crédito. De começo acreditava que Lula faria uma política econômica descentralizada, e agora ele diz que Lula está dilmando. Em primeiro lugar, Meirelles, é preciso entender o seguinte, que Lula e Dilma é o mesmo governo. A diferença é que a conta ela é adiada a longo prazo. Enquanto o país está crescendo através de um motor central, que é a exportação, que afinal sequer vocês fizeram qualquer tipo de política de incentivo, diferente do atual governo, que investiu pesado no agronegócio, vocês escolheram os frutos naturais da alta do petróleo e, por via de consequência, acabou exportando muita matéria-prima, onde nos primeiros anos do ex-presidiário o país tinha crescimento, e esse crescimento cobria o rombo que vocês estavam fazendo, não só com os grandes esquemas da alastrada corrupção que vocês institucionalizaram, como também, sem sombra de dúvida alguma, as maquiagens fiscais de uma conta que nunca fechava. Tanto é que o ex-presidiário, ele conseguiu quadruplicar o valor da dívida interna para sua sucessora e mãe do PAC, Dilma Rousseff. Logo, Lula não dilmou. Ambos os governos pertencem às mesmas proporcionalidades, tanto que a campanha da senhora Dilma Rousseff era pautada nos projetos já existentes do PT. Não venha querer cantar de galo contra quem criou uma política econômica irresponsável para o povo brasileiro pagar, de forma a qual nós sofremos de maneira significativa. E quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, eu disse que com 2 anos muitas coisas poderiam se modificar para melhor, e não falei mentira. Tanto é que, se não tivesse a pandemia, hoje o Brasil estaria colhendo os frutos do crescimento de 5%, 7% ao ano. Afinal, em 2019, se assumiu um país totalmente deturpado pelas más gestões anteriores. E isso daí engloba 13 anos e meio do governo do ex-presidiário de São Bernardo do Campo, que soube muito bem amarrar o sistema e aparelhar o Estado para conseguir um plano específico de suposta perpetuação de poder. Por outro lado,
podemos entender o seguinte: à medida em que se criou o teto de gastos públicos, muito criticado pelo ex-presidiário de São Bernardo, pela própria Dilma Rousseff, a curto prazo ele já teve um discurso mais moderado, onde ele apenas torna legal o que ele já quer fazer há muito tempo. À medida em que ele pede autorização do Congresso para conseguir furar o teto de gastos, já é uma forma de camuflar o sistema para não fazer a curto prazo as pedaladas fiscais. Afinal, ele se sente totalmente com receio em vista à fiscalização que tem em cima dele, pois a direita conservadora ela fez um grande trabalho ao longo de todos esses anos, onde, de forma totalmente institucionalizada, conseguiu equilibrar as contas públicas e retomar o crescimento dos rumos do Brasil. Arrumou a casa para eles pegarem um país com produtividade. Aí agora eles dão um discurso onde o mercado derruba todas as ações porque eles não querem qualquer compromisso. O investidor sabe a rentabilidade que traz uma nação. Invista você ser um país subdesenvolvido, onde você vai criar as mesmas políticas que são ideias do passado. Sem sombra de dúvida, sabemos que o final disso não acaba bem. E quando não acaba bem, começa a puxar a taxa de juros para cima, justamente para tentar atrair dólares às custas do endividamento cada vez maior do país, fazendo o velho rolamento, mas nunca o superávit primário. Aliás, eles não fazem só déficit primário, não. Eles fazem déficit operacional. Os gastos da saúde, na gestão Arthur Quioro, conseguiu superar 3 vezes mais do que estava previsto no orçamento. Aí eles diziam que a inflação estava sob controle, que a economia ia bem, e como bem diria saudoso Levi Fidelis, eles falavam de um outro país que não era o Brasil, lá no começo de 2014. E por essa razão, podemos entender a realidade dos fatos com essa política econômica para lá de estratosférica, que envolvem manipulações de medidas às quais nunca são tomadas as devidas proporções a qual o povo brasileiro merece, para que a longo prazo possamos colher frutos melhores. E esses frutos vêm através de uma política fiscal sustentável, de metas anuais e investimentos estratégicos, que isso significa atrair a reindustrialização e combater os grandes monopólios, que abrem a economia, gera-se mais empregos e, acima de tudo, torna o país competitivo com o resto do mundo e, a consequência disso, atrativo para investimentos. Esse modelo econômico é totalmente contrário ao que um governo burocrático, que se diz que pensa no trabalhador, quer fazer, e fala que a economia é secundária. Economia é secundária em qual sentido? Na pandemia, ouvimos os mesmos discursos, e depois foi muito fácil culpar o governo pela inflação desenfreada. Mas, na verdade, à medida em que o governo toma atento das suas responsabilidades com as metas fiscais, significa que não quer estar vulnerável às crises globais, não quer maquiar a realidade do Brasil e quer desfrutar do crescimento para gerar maiores crescimentos e, dessa forma, conseguir fazer com que a despesa pública fique cada vez maior, com menos Estado e mais economia, mais superávit e, acima de tudo, mais produtividade, o que significa juros cada vez mais baixos, dólar estável pela regulagem real de mercado, como desenvolvimento da indústria e, acima de tudo, tecnologia. Um governo desenvolvimentista, liberal, conservador, tem esse plano de poder, o que é diferente de quem faz o L.
que não tem qualquer responsabilidade com os interesses da nação, quer que o Estado financie responsabilidades, aumente a despesa pública, tirando todos os rumos do país, e com isso não se dá um passo para frente, apenas retrai o perigo de contas que levam à tributação excessiva e ao fechamento de muitos empreendimentos, levando o desemprego, a miséria, a fome e a destruição. Esse modelo de governo é um modelo que o povo brasileiro não quer mais. Essa urna eletrônica está para lá de suspeita à medida em que colocou esse resultado. E é por essa razão que o mercado reagiu mal, por acreditar que a América Latina está totalmente perdida de rumo, com governos gastadores, governos sem metas e critérios, onde o assistencialismo é apenas a sua referência de dizer que acabou com a pobreza, quando na verdade está camuflando números para se perpetuar no poder. O atraso da nação conduz o subdesenvolvimento e também um falso boom econômico de curto prazo e um PIB negativo de longo prazo. Logo, é o senhor Henrique Meirelles que está falando. Não é o Diego Santana que está inventando, que apoiou vocês através do União Brasil para lá de suspeito, que tenta ser a nova confederação e agora está distribuindo cargo. Afinal, União Brasil, PSD e MDB querem ser os grandes líderes da nova confederação independente. O objetivo agora é saber quem reina mais. Afinal, se o Kassabinho pegar 3 ministérios, com certeza ele vai tentar desfiliar muita gente do próprio PL, como também do União Brasil. Afinal, ele tem um grande objetivo de ser um dos grandes comandantes dessa nação e o líder do Centrão, para que num período de longo prazo ele lance o nome dele ao Senado Federal e fique cada vez mais forte, com muitas pessoas devendo a ele os favores os quais ele articula. Afinal, ele enfraqueceu o DEM em 2011, juntando-se a Dilma Rousseff, e hoje o PSD fará parte do governo Lula. Logo, é o mesmo modelo de governo, a mesma corrupção institucionalizada, atos improbos e atos adversos que estão sendo construídos para o futuro dessa nação, onde muitas vezes não se dá um passo para frente, apenas se mistura os velhos adversários que não respaldavam o conservadorismo liberal e hoje mostram as suas reais caras de manutenção do sistema de governo que eles implantaram, de presidencialismo de coalizão, onde muitas das vezes, quando interessante, comporta-se como neoparlamentarismo constituinte, ou até mesmo como monarquia pelo avesso, através das grandes façanhas mirabolantes do judiciário brasileiro. E é por essa razão, meus amigos e minhas amigas, a fisiologia está querendo imperar. Lira e Ciro Nogueira não me surpreenderam. Afinal, o Partido Progressista queria que Jair Bolsonaro para lá voltasse, não é verdade? Pois afinal, partidos que não têm quadros políticos querem aproveitar da popularidade alheia. E é dessa forma que o ex-presidiário diz que o capitão do povo brasileiro em toda eleição aluga um partido. Na verdade, quem pertence ao povo brasileiro e aos interesses da pátria não aluga partido, apenas visa buscar as ideias liberais. Tanto é que o Partido Novo, que tenta camuflar o nosso presidente Jair Bolsonaro, apesar do apoio concedido pelo governador Zema, que é uma exceção à regra, o deputado Van Hatten, eles dizem que o governo Bolsonaro fugiu das ideias liberais, mas a todo momento ele se esquece que sofreu grandes barganhas para acabar com as grandes burocracias que destroem a eficiência dos serviços públicos. O Partido Novo apenas tentou ser a terceira via, mas se isso colasse, eles não perderiam bancada
na proporção que perderam. Afinal, Thiago Mitrô, o próprio Paulo Ganimi e Vinícius Poit meteram os pés pelas mãos. Eles simplesmente quiseram disputar eleições majoritárias sem estar na probabilidade disso, querendo criar falsas polarizações. Na verdade, havia um governo que estava e continua driblando todo um sistema corrompido da nova república, que tenta ser de alguma forma uma figura emblemática do cenário político, onde muitos tentam dizer que se trata de uma lenda, mas não se trata de uma lenda, se trata apenas de mais uma figura perigosíssima que gosta de criar legados, como foi Getúlio Vargas, como foi Leonel Brizola, figuras que são perigosas à política brasileira, figuras que saqueiam a nação, não investem no desenvolvimento, apenas criam discursos e retóricas para defender a sua partidarização. E as confederações vêm do MDB, herdeira do PSD de JK e Gustavo Capanema, onde está sempre a base do governo, sempre é a contribuição principal da velha fisiologia, o famoso ser amigo do rei. Se sente numa monarquia, onde muitas das vezes grandes monarcas que lá estão são indicados para seus interesses, para arquivar seus processos que deturpam o bem-estar republicano, onde o Estado fica cada vez mais inchado e loteado. Simone Tebet, Soraya Tronic foram duas mulheres que representaram essa fisiologização de forma modernizada, ou seja, elas estão em conluio com suas bancadas partidárias, nunca com os interesses da nação brasileira, e agora estão buscando galgar os cargos na política brasileira, visando fechar sempre suas bases junto ao governo, através da liberação de bancada. Mas eu digo para vocês, meus amigos, a confederação desses partidos é praticamente inevitável. Afinal, eles não querem criar uma unanimidade cada vez mais complicada, em vista que eles próprios entre si têm dúvida sobre a legitimidade vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, não existe solução mediante o retrocesso a tal ponto de achar que um presidente da República, que a todo momento sofre desgastes naturais de suas previsíveis oposições, seja algo tão inconstante, ou quem sabe até mesmo tão desagradável a determinadas camadas da população, que eles enxerguem o petismo e essa cúpula que deturpou a nação de todas as suas formas, criando as crises morais na forma que foi. Afinal, eles querem Renan Calheiros de presidente do Senado Federal, Marco Maia, ou quem sabe Arlindo Quinaglia na presidência da Câmara, né? Ou quem sabe até mesmo Pompeu de Matos na presidência da Câmara, até mesmo com o intuito de atrair o PDT para o seu lado e trazer de volta ao seu Carlos Lupe o Ministério do Trabalho e Emprego, que eles dizem que faz tanta falta, não é verdade? Os direitos trabalhistas foram muito mitigados no governo Bolsonaro. Nossa, foram tanto que o desemprego reduziu. MEIs foram abertos. Ah, não, esqueci. Lula diz que MEI não é emprego. Não há critérios para um modelo de governo que acha que fazer maquiagem é a solução, apenas para manter o que é bom para o PT e não para o Brasil. Eu estou encerrando esse momento com as falas de Aécio Neves da Cunha e Fernando Henrique Cardoso, hoje aliados confessos do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Fica ao seu critério pensar o que quiser, qual pode ser o meio ou o fim dessa história. Fique atento. Um abraço a todos
e Deus abençoe. Conjuntura política e econômica sempre à sua disposição. Diego Santana, o seu amigo de sempre. Opera esse canal e conta com você para compartilhar, se inscrever e divulgar cada conteúdo. Um abraço.